Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui na nossa Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, hoje com a presença do Zé Borges, um amigo de longa data, inclusive frequenta essa casa, com as suas palestras há muitos e muitos anos. Ele é lá de Barra Mansa, do Centro Espírita Amor e Caridade, e vai nos presentear hoje com a sua palestra sobre o tema Não separeis o que Deus juntou, o que Deus uniu. Antes da gente passar a palavra para ele, como sempre, vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, que tem subtítulo No Campo Físico, questão 171. Nos diz Paulo, no primeiro livro em Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 44: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E Emmanuel nos comenta sobre essa carta de Paulo, sobre esse trecho. Ninguém menospreza a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se convertem em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos naturalmente alcançará espinheiros, mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Então Emmanuel nos fala aqui, que a sementeira é um símbolo perfeito do que Deus espera de todos nós. Ele fala do germe lançado à cova aqui, que sofre com os detritos da terra, mas não deixa de germinar. Curiosamente, eu e o Borges, a gente conversava aqui antes de começar, e ele nos falava de que as páginas de Emmanuel, os ensinos de Emmanuel, são sempre no sentido do trabalho. É mais uma página que fala disso, mais uma parte que fala do trabalho, da necessidade da gente sair da estagnação, da necessidade da gente ir à luta, no bom sentido, Ele fala que a semente não estacionou. E, infelizmente, muitos de nós ainda estamos estacionados na matéria, ainda estamos estacionados no corpo, como diz Paulo aqui, há corpos animais e há corpos espirituais, que a gente não menospreza o corpo animal, porque nós temos necessidade dele para podermos estar aqui encarnados, mas que a gente procure espiritualizar a matéria e não materializar o espírito, como muitas pessoas têm feito por aí, Que a gente entenda isso, que a gente consiga movimentar um pouco mais as forças interiores que todos nós temos na direção do alto, na direção do bem, do exercício do bem, da fraternidade, da paz, diminuindo um pouco as queixas, a maledicência, nos deixando levar por essa série de desinformações que principalmente as mídias nos colocam, que a gente possa estar um pouco acima de tudo isso e realmente entender que a nossa tarefa aqui na Terra é trabalhar, para que a gente consiga um dia sermos realmente espíritos melhores do que quando aqui nós chegamos, que a proposta de cada encarnação é essa, que a gente consiga evoluir na direção do alto sempre. Bom, lembrando a vocês então que nós ainda estamos pedindo que se utilize máscara, há um aumentozinho aí dos casos de Covid, e a gente precisa se prevenir, embora todos nós, a maioria aqui com certeza já está vacinado, já tomou o reforço, mas é sempre bom a gente ainda manter esses cuidados aí, até quando isso estiver melhorado, estiver mais liberado. Então a gente pede que continue utilizando máscaras aqui no recinto,
ambiente lá fora, o decreto municipal liberou, mas em ambientes fechados é bom que a gente continue utilizando. Ok? Então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que nos ampare nesse momento, através dos nossos mentores espirituais da casa, sobretudo do nosso irmão Zé Borges, para o tema que ele vai nos trazer da noite de hoje, na manhã de hoje, que a gente procure entronizar no nosso coração, colocar sobretudo lá fora, no nosso dia a dia, na nossa vivência, que a vida nos traga essas boas experiências, que Maria, Mãe de Jesus, nos auxilie nesse momento também, envolvendo-nos com seu manto imenso de mãe, de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberta a palestra dessa manhã de domingo. Que assim seja, graças a Deus, com a palavra do nosso querido irmão Zé Borges. Prezados irmãos, muita paz nessa manhã bela, um pouco fria, mas muito bela, né? Esse sol claro, e que esse sol resplandeça em nós nessa manhã de hoje, porque nós vamos conversar sobre Jesus. Nós vamos ver algumas instruções sobre o capítulo Não Separeis o que Deus juntou, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. E nós vamos ver primeiro o que Jesus falou sobre isso, porque esse termo, não separeis o que Deus juntou, é um termo dele. É ele quem falou sobre isso. É ele quem deu essa ideia. Como Kardec viu, percebeu o que ele falou? O que o Espiritismo, qual é a ideia espírita, qual é o fundamento espírita com relação ao casamento e ao divórcio? Porque sobre o casamento, creio que não, mas sobre o divórcio, ainda não apareceu uma teoria como a que Kardec lançou no Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso texto de fundamentação é o capítulo 19, versículos 3 a 9 de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: pergunta-se, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Respondeu ele, não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse, por esta razão o homem deixará seu pai, sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Aí os doutores da lei
retrucam e dizem: mas por que então ordenou Moisés que o marido desse à sua mulher um espírito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Essa é a teoria de Jesus com relação à separação dos casais, ou o repúdio que havia na lei de Moisés. E aí vai uma pergunta apenas para pensar. Por que Jesus endossa a separação em caso de adultério? Seria porque nesse caso não há mais nenhum meio possível de reconciliação devido não haver mais respeito? Pensemos e toquemos o nosso assunto. Com relação a esse texto, Allan Kardec nos dá algumas instruções no item 2, 3, 4 e 5, que é o capítulo todo. Nós tiramos dessas instruções, são muito mais que isso, mas nós tiramos as mais importantes e tiramos só 5, porque o nosso tempo não é muito, e a gente tem que aproveitar bastante esse tempo. E a primeira instrução que Kardec dá, eu acabo saindo do microfone, a primeira instrução que Kardec dá a respeito desse texto que nós lemos, repito, Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9, a primeira instrução de Kardec é: imutável só há o que vem de Deus. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares, o progresso da inteligência. Segunda instrução: no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres. As condições que regulam essa união são também humanas. Eu vou ler todas as instruções, depois a gente volta a passar por elas. Na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente um a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Quando Jesus disse: não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens.
E aqui a sexta instrução. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas falhável. Pela primeira vez, nós vimos, nós assistimos, nós estamos lendo aqui agora, alguém que olha o texto de Jesus com os olhos espirituais. Por quê? Kardec já inicia dizendo o seguinte: imutável só há o que vem de Deus. Ou seja, ele ainda está falando de casamento, mas ele já está deixando aqui ele já deixa um início de discussão para o divórcio que viria logo mais adiante. E aí ele diz, no casamento não existe essa forma de falar desse assunto em outro lugar. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres. Não existe isso levado em conta em outro lugar, em qualquer outra denominação religiosa, e imagino mesmo que até filosófica. Por quê? Porque para admitir que o casamento é de ordem divina, é a união dos sexos, era necessário que se considerasse a reencarnação. É necessário que se considere a reencarnação. E ele ainda deixa de que as condições que regulam essa união dos sexos é humana. Eu gosto sempre de chamar a atenção quando nós estamos falando de algo que o Espiritismo apresenta princípios, preceitos próprios. Por quê? Quando que um preceito, quando que um princípio, quando que um conceito é espírita? E eu faço a pergunta às avessas. É o que o Emmanuel diz que faz com que um preceito seja espírita? Não. É o que o Espírito da Verdade disse ou Kardec. Porque além da codificação kardeciana em relação ao Espiritismo, tudo é segundo. Então eu pego os 13 livros de André Luiz, estudo esses 13 livros de André Luiz e vou dizer que os 13 livros de André Luiz é Espiritismo. Não. Os 13 livros de André Luiz é Espiritismo segundo André Luiz. Mas não são fundamentos espíritas. O fundamento espírita está na codificação kardeciana. O fundamento espírita está na codificação kardeciana. Então, como que eu estabeleço que um preceito seja espírita? Quando ele vem do Espírito de Verdade,
ou quando ele vem da pena de Allan Kardec. Então, o que o Espiritismo pensa sobre casamento? Isso aqui. Que quem disse? Allan Kardec. Na união, continua Kardec, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Ou seja, o que Kardec admite? O que ele está admitindo? O que ele está ensinando? O que ele está dizendo? Que no processo da união de dois seres, como ele vai dizer mais na frente, funciona, vamos dizer assim, não achei uma palavra melhor, funciona duas leis. A lei material que une corpos, a lei de amor que une almas. Quando separamos essa união, nós estamos interferindo em duas leis. A união de corpos, ou seja, de corpo físico, ela se estabelece segundo leis humanas. Mas a união dessas almas que se uniram em nome, como dizer, de Deus, essa é que é necessário que seja considerado nesse julgamento todo. Por que Jesus, então, endossa a separação no caso do adultério? Porque não vamos dizer absoluto, que isso seja algo absoluto. Não é absoluto. Mas na grande maioria das separações por adultério, não há mais como aquele casal estar juntos. Porque para que houvesse adultério é necessário que já deixou o campo a lei de amor. Já não há mais amor daquele que faliu na união, já não há mais amor, pelo menos daquele que falhou. No entanto, é muito raro, mas existe, aqueles casos em que, apesar de ter havido adultério, do adultério ter existido, há um reencontro, há uma possibilidade, e esse casal acaba continuando a vida até, como diz aí os casamentos, até que a morte separe os corpos. Mas que as almas permanecem. Eu digo isso porque eu conheço caso sério, caso complicado de adultério, e que num determinado momento os dois se encontram, se entendem, voltam e um cuida do outro até o desencarne. Eu conheço, então não é absoluto, apesar de Jesus concordar, e ele concorda por quê?
Ele concorda porque não há mais, na maioria dos casos, nenhum respeito. E se não há respeito, a união perece. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nós vamos depois ver uma paginazinha chamada Resposta que André Luiz escreve no livro Vivendo o Evangelho. Muito interessante com relação a isso aqui. Mas vejam bem, quanta coisa nós precisamos levar em consideração e não levamos. Nós, espíritas, com todo o conhecimento que nós temos. Alguém aí já imaginou que um número esmagador de pessoas, de casais, casaram, não porque simplesmente gostavam um do outro, não porque simplesmente encontraram um ao outro, mas são encontros que foram promovidos não por eles, a pedido deles mesmos, mas são encontros que são promovidos, ou reencontros que são promovidos não por eles mesmos, mas pelos filhos que haverão de vir. Então, de repente, eu vou descobrir que um dia eu me casei, eu namorei, eu noivei, eu casei, eu constituí famílias, simplesmente porque aqueles 3 filhos tinham que vir. E na trilha deles viriam os 4 netos. E não sei se ainda vem mais. Então, o fato de eu e minha esposa estarmos casados não era uma opção a nosso favor, também, mas não era uma opção a nosso favor. Eram os filhos que já estavam conversados, que teriam que chegar e que iriam encontrar em nós aquilo que eles vieram buscar. Então, mas eles não poderiam nascer de outro? Poderiam. Mas no momento, naquele momento, éramos nós. Então, muita coisa nos acontece e depois nós vamos descobrir com uma certa ponta de desilusão que não era para nós, era para os outros. Por isso, Jesus indicar, como diz o Clóvis Barro Filho, Jesus indicar como o melhor da vida o outro. Os espíritos superiores, os processos naturais da vida vão nos levando e nós nem percebemos. Parece que casamos porque gostamos, parece que criamos uma família, parece que os filhos chegaram, parece, mas na realidade tudo é programado. Bom, quando essa programação tem como participante os próprios casais. Quando Jesus disse, diz Kardec, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens.
porque a lei humana, nesse caso, no caso do casamento, no caso do divórcio, a lei humana da separação, ela vai agir depois que a lei divina já foi pelos dois, ou por um lado ou pelo outro lado, dela ou dele, ela já foi infligida. Aí chega a lei, resolve. A lei de divórcio chega e resolve. Separa. Mas separa, como Kardec diz, o que já estava separado. Na questão 695 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Uma pergunta apenas para nós pensarmos, e não discutir, mas pensar. Por que Kardec escreveu dois seres? Ele não poderia ter escrito a união permanente do homem e da mulher? Mas ele colocou dois seres. O que ocorreria agora se não tivesse escrito dois seres? Essa pergunta estaria se chocando com a lei brasileira. Então veja a sabedoria dos espíritos superiores que coordenaram a codificação. E o Espírito da Verdade responde: é um progresso na marcha da humanidade. Então perda de tempo as pessoas ficarem discutindo se o casamento vai acabar, se o casamento não vai acabar, porque estão casando, separando. Uma hora isso vai mudar. Porque o normal no progresso da humanidade é o casamento. O que é anormal vai desaparecer. Na 696 ele pergunta: que efeito teria sobre a sociedade uma abolição do casamento? E o próprio Kardec provavelmente deve ter tomado um susto quando recebeu essa resposta. Porque é uma resposta fora do normal nosso. Que a resposta seria uma regressão à vida dos animais. Pensemos um pouco nessa resposta. Seria uma regressão à vida dos animais. A abolição do casamento faria com que a sociedade voltasse a viver como animais. Daí a importância que existe em nós espíritas, pelo menos, dar o valor que o casamento tem na vida humana, nem na vida de cada um, é na vida humana. Eu ainda costumo
conversar com as pessoas e dizer o seguinte: não há nada na face da terra mais lindo do que a família. Ainda que conflitada, ainda que tendo dificuldade de convivência, a família continua linda. Por quê? Porque ela é o grande fundamento, ela é o meio pelo qual os administradores da terra, em nome de Jesus, povoam a terra. Povoam, e na grande maioria dessas famílias, elas simplesmente são veículo da chegada à terra dos homens e mulheres de bem. Ah, mas nós temos só violência. Não, nós não temos só violência. Nós estamos vivendo um momento crítico, atípico do planeta. Mas nós não temos só violência. Pelo contrário, se nós pegarmos os pacíficos e os pacificadores e comparar o número dos violentos, o número dos violentos é ínfimo. Só que no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos já disseram a Kardec que o bem é tímido. E porque o bem é tímido, ele aparece pouco. Os violentos aparecem mais porque fazem barulho. Mas isso está mudando. Aos poucos está mudando. Hoje nós teríamos muito mais gente na Terra já vivendo os processos regenerativos do planeta de regeneração que vem aí, do novo mundo, do novo planeta azul que vem por aí, nós teríamos toda essa mudança que estão ocorrendo. É porque as famílias estão recebendo novas classes evolutivas de espíritos. E a irmã Sidufo ainda comenta que isso é tão forte hoje, que as próprias famílias, as escolas, as instituições de ensino, enfim, estão com dificuldade de conviver com esses espíritos, porque não estão acostumadas, elas estão acostumadas a dar a mesma aula para 50 alunos, a falar as mesmas coisas todo dia, da mesma maneira, para todos os alunos. E os espíritos que estão chegando não vê mais sentido nisso. Nessa coisa nivelada, eles não veem mais sentido nisso. É difícil para o espírito entender para essas crianças, porque eles estão sob o esquecimento do passado, não tem uma ideia nítida do que está acontecendo, mas há uma pressão de dentro para fora daquilo que eles conhecem, daquilo que eles sabem. E eles não veem mais o sentido em muita coisa que nós, os mais velhos, ainda vemos sentido. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo.
Alguém aqui pensou que o que não permite que o egoísmo recrudesça ainda mais do que já está é a família? É a família. E nós já temos essa informação desde 1857. O Emmanuel, ele faz um comentário com base no texto de Jesus, nos comentários de Kardec e nessas três questões. E ele comenta nesse livro aqui, Vida e Sexo, aconselha toda a família a conhecer esse livro. Ele diz assim: o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. O casamento é, ou deveria ser, ou deve ser, essa entrega. Continua ele. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que, na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Em 1975, 76, por aí, o Julinho já estava com problema, iniciando o problema que ele teve na perna, e o Júlio César Grande, e ele recebeu um recado do Chico. O Chico dizendo que ele fosse a Uberaba, que ele precisava conversar. E o Julinho sempre trabalhou no ambiente da juventude, no ambiente da infância, era evangelizador no centro, médium de Kardec, inclusive. E o Julinho ainda falou, mas eu que estou com problema na perna, o Chico quer que eu vou a Uberaba. Mas foi. Com problema na perna, assim mesmo ele foi. Para os dois conversarem. E aí dizia ele, e eu ouvi isso dele aqui em Barra do Piraí, no Grêmio, ele disse que o Chico conversaram sobre a doutrina, sobre a situação do momento do Espiritismo na Terra, conversaram sobre tudo isso, e o Chico disse assim: eu pedi para você vir aqui porque eu quero um favor seu. Você ainda vai viajar muito, ainda vai andar por esse movimento espírita muito. Eu não posso mais andar. Eu não saio mais daqui. Mas você não, você ainda pode andar. Ainda vai viajar muito. Você vai, a cada palestra que você fizer, ou a cada curso que você der, vai tirar 10 minutos e vai falar para os espíritas que preservem suas famílias, porque há um grande movimento na espiritualidade no sentido de separar os casais espíritas.
e vai aparecer os convites mais estapafúrdios que se possa imaginar. As coisas mais improváveis que se possa imaginar vão acontecer no sentido de separar os casais. Dê esse aviso. E, no entanto, o Julinho viajou até chegar o momento de retornar à parte espiritual. Deu o recado do Chico onde foi, mas não valeu muita coisa. As separações vieram e continuam acontecendo. Por que elas vieram e por que elas continuam acontecendo? Porque, com certeza, esses casais não levam a sério os fundamentos espíritas. Eu sou espírita, mas não sei o que está escrito no Livro dos Espíritos. Não sei o que está escrito no Evangelho, não sei o que está escrito na Gênesis, não sei o que está escrito no Céu e Inferno. Não sei o que está escrito no Livro dos Médiuns. Eu já li esses livros, mas não sei nada que está escrito. Não sabendo o que está escrito na codificação, não sabe quais são os preceitos e fundamentos e princípios do Espiritismo. Não era necessário o recado do Chico, o Julinho viajar e dar o recado do Chico. Se as pessoas tivessem conhecimento do que o Espiritismo pensa sobre casamento e divórcio. Diz o Emmanuel, forçoso reconhecer que não existe no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. O casamento será um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o seu próprio aperfeiçoamento. Casamento, até que ele aconteça, na maioria dos casos, quando ele não vem de uma atitude negligente, ou seja, quando ele vem de um namoro equilibrado, de um noivado equilibrado, aí vocês vão dizer assim, está falando na linguagem lá de 1970, mas não mudou nada para nós, não mudou nada até hoje. É assim. Quando ele vem de um namoro equilibrado, de um noivado equilibrado, de um casamento equilibrado, normalmente, não em todos os casos, mas normalmente, há uma família equilibrada, onde a lei de amor rege. E isso por quê? Porque na cabeça de todos os casais, a verdade é essa, na cabeça de todos os casais está o sinal vermelho dizendo, olha, cuide-se entre si. Vocês, isso aconteceu por vontade de vocês. Como o Emmanuel diz aqui, nos princípios kármicos. E aí vocês me permitem fazer uma figuração. Você está no mundo espiritual, você, homem, você, mulher. Você está no mundo espiritual. Imagine-se no mundo espiritual.
o casal. Cada um trazendo seus conflitos, suas dificuldades, que geram suas lutas íntimas. Se encontram e logo vem a preocupação. Fulano, Beltrano, Ciclano. Nós temos que tirar os três de lá. De lá de onde? Das profundezas das escuridões. Quem são Fulano, Beltrano e Ciclano? Nossas vítimas. Estão lá por nossa causa. Qual o melhor caminho? O casamento. Vamos nascer, vamos nos encontrar e vamos tirá-los de lá. Nossos tutores vão tirá-los de lá, vão prepará-los e vão nos entregar. E depois o assunto é nosso. Com a ajuda da espiritualidade superior, mas o problema é nosso. Lá naquele momento, naquele contrato, não havia dificuldade. Não havia empecilho, não havia pedra a saltar. Havia ideal, vontade, coragem momentânea. O casamento de quase todos nós é isso. É isso. Ou é uma profunda necessidade de um se restabelecer com o outro, ou é uma profunda necessidade de um restabelecimento com outros, no caso os filhos e os netos e etc., que vão chegar na periferia, ou é os dois. E aí o casal se encontra. Nós vamos ler a paginazinha, é tudo festa. E de repente, daí a pouco, vai começar a chegar o fulano, o Beltrano, o Ciclano. E nós teremos, como pais, como mães, está na nossa responsabilidade transformar Pedro em João, transformar João em Pedro, transformar Maria em Silvia. E aí vocês não entenderam nada, né? Pois é. É que lá ele chamava João. Conflitos terríveis, vivendo nas escuridões. Quando ele chega, ele perde a identidade. Os pais vão dar um novo nome. E ele vai construir no seu psiquismo essa nova pessoa, esse novo homem, esse novo nome. Ele agora não. O João desapareceu. Vai surgir no lugar um outro nome, um Pedro, um Antônio, ou qualquer outra coisa, menos o João. O João acabou. O João vai desaparecer. Temporariamente, mas sim. E às vezes, esse temporariamente, às vezes, é séculos e séculos e séculos.
Mas essa é a grande responsabilidade de uma família. É a transformação que essa família é capaz de fazer sem conhecer nada, porque os nossos tutores trabalham de forma que nós somos capazes de fazer aquilo que é necessário ser feito, sem que ninguém saiba nada do processo. E é isso que ocorre. Essa grande responsabilidade. Tanto é assim que qual é a preocupação primeira dos pais? Educação. Às vezes nem consegue. Mas a educação é a primeira preocupação dos pais. Por quê? Porque a educação está diretamente relacionada com essa transformação de uma pessoa em outra. Então é muito interessante isso. Esse mesmo processo ocorre também individualmente com aqueles que apresentam a excepcionalidade. Os excepcionais de terceiro grau. Eles eram fulano, nascem com a excepcionalidade, perdem a lixa, vamos dizer assim, coloca de lado um passado onde ele teve nome, onde ele teve atitudes, onde ele teve ações, todas no campo da violência, da dificuldade, dos problemas que ocorrem. Entra num corpinho, passa num banho-maria de alguns anos, e aí a gente olha e as pessoas perguntam, mas que justificativa tem uma mãe ter um filho que não fala, não enxerga, não ouve, não anda, não se mexe? Para que esse cara nasceu? Nasceu exatamente para isso, para passar por um banho-maria, para perder aquela identidade temporariamente e construir, logo após o desencarne, uma nova pessoa. Por quê? Porque mesmo sem consciência nenhuma, em vigília, o espírito está lúcido. E quando ele retorna, ele que, como marginal, como criminoso, como isso, como aquilo, chamava-se Pedro, agora ele chama José. Nasce o Pedro, desencarna o José. E dali para lá, é o José que vai passar a existir. Então acalma tudo por dentro. Ele não lembra mais, por um bom tempo, não vai lembrar mais nada daquilo que aconteceu no passado. E aí eu deixo um conselho. Não mexa em regressão de memória. Deixa a memória funcionar. Sozinha, quieta. Se todo o meu passado está encoberto em parede de tijolo e argamassa, deixa ele emparedado. Não há necessidade de mexer com esse passado, porque esse passado, às vezes, ele está guardado a benefício. Você vai mexer, pior. Então, deixa para lá, deixa quietinho. E para encerrar nossa conversa, Kardec diz o seguinte: o divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrária à lei de Deus
e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Esse é o princípio espírita com relação ao divórcio. O que o Espiritismo pensa do divórcio? É isso aqui. Porque a denominação religiosa tal tem outro conceito. Não é importante. O importante é que para nós, espíritas, este seja o conceito. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre. Agradecemos o Borges, por esse estudo da manhã. O Borges é um estudioso da doutrina espírita. A gente já convive com ele há um bom tempo. E parabéns aí pela beleza do estudo dessa manhã. Queremos agradecer a presença de todos vocês aqui no salão também, daqueles que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. E amanhã essa palestra estará, como todas as outras da EDAC, desde março de 2020, no YouTube. Quarta-feira que vem, dia 1º de junho, nós temos a presença do Marcos Vinícius, lá do Amor, do Encontro, não, lá do Limoeiro. É qual é o nome mesmo, Carlos? Esqueci o nome. Amor ao Próximo. O Marcos Vinícius também é um rapaz, estudioso da doutrina, vai estar aqui com a gente na quarta-feira, falando sobre o tema extrema oral. Ok? Lembrando a vocês, então, que o trabalho de passe nós limitamos o número de cadeiras ali dentro. Hoje nós temos 5 cadeiras, 5 passistas aí em condição, depois que a gente terminar a prece, dirige a sala de passe. E aqueles que tiverem necessidade de passe, aguardem no salão, que a gente vai chamando, de acordo com a quantidade de passistas lá dentro. Então nós agradecemos mais uma vez a presença de todos. Vamos encerrar essa primeira parte com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, leva o nosso carinho lá por amor e caridade, mansa para a sua família, em especial para a sua esposa. Ok? Bom dia a todos aí.